Muito bom, caríssimos. Mais um encontro aqui para a gente continuar estudando Previdência Social, mais especificamente o custeio da Previdência Social. Onde que a gente parou? Nós estamos vendo as contribuições das pessoas físicas. Como é que um trabalhador contribui para a Previdência Social? Como que um trabalhador, a gente fala genericamente, pode ser um empresário, mas qualquer pessoa física, ela contribui para o regime geral de Previdência Social. Tem várias formas. Por quê? Porque, na verdade, nós temos vários tipos de segurados. 6 tipos diferentes de segurado. Nós estamos vendo agora, estamos começando, já iniciamos no último encontro, a contribuição dos segurados empregado, avulso e doméstico. Perfeito? Bom, então agora a gente vai continuar essa análise. Como que contribui umas formas diferenciadas de contribuição de empregado? Por exemplo, o trabalhador rural ou empregado rural por pequeno prazo. O que é isso, gente? Então, na verdade, é um temporário. Ele pode ser contratado, inclusive pode ser empregado de um segurado especial. Lembra que o segurado especial, excepcionalmente, pode ter um empregado temporário? Pode ser esse trabalhador rural por pequeno prazo. Não necessariamente, mas é possível. Por quê? Porque esse trabalhador, no máximo, ele pode ser contratado por 2 meses por ano. Ele tem uma série de simplificações sobre a ótica burocrática e tem uma simplificação também com relação à alíquota. Eu falei para vocês, no último encontro, que a alíquota de contribuição do empregado, do avulso, então do seletista, por exemplo, hoje em dia de um comissionado, é sempre 8%, 9% ou 11%. Não é verdade? Segurado empregado ou avulso, portuário, contribuem dessa forma. Depende da sua faixa salarial. 8%, 9% ou 11%, tendo por piso um salário mínimo e por teto 5.839, R$ 5.839, valores de 2019. Beleza. Então, o que a gente vai ter aqui? Aqui é diferente. Nesse caso, claro que normalmente essas pessoas ganham pouco, mas mesmo que ganhassem um pouquinho mais, aqui a alíquota ela necessariamente será de 8%. Tá bom? Vamos continuar. Para o segurado empregado doméstico, o piso, qual vai ser o piso? Então, a gente viu que o empregado doméstico também contribui da mesma forma, 8%, 9% ou 11%. Toma cuidado, que às vezes cai muito em concurso, empregado doméstico contribui com 8%, porque normalmente o salário do empregado doméstico é mais baixo, então ele fica na faixa de 8%. Agora, a gente não pode esquecer que tem empregados domésticos que ganham bem. Não talvez aquela senhora que faz faxina, que ela tradicionalmente ganha menos. Mas não podemos esquecer, por exemplo, que um piloto de helicóptero ou de avião, que atende exclusivamente uma família, tecnicamente, sem atividade lucrativa, tecnicamente ele é um segurado empregado. Ele, obviamente, ganha muito mais, ele ganha mais que o teto, com certeza. Então, o doméstico, ele é 8%, 9% ou 11% da mesma forma. Mas qual que é o piso? Então, o piso do segurado empregado doméstico será o salário mínimo estadual. Não esqueçam que alguns estados têm salário mínimo estadual, São Paulo tem, outros têm também. Então, nesse caso, mas na prática contratou errado. Não importa. Aí, como está pagando errado, é um problema da trabalhista. Mas, para fins previdenciários, o piso, nesse caso, vai ter que ser o piso estadual. Ou, se não houver, né, o salário mínimo estadual, porque não são todos os estados, a última vez que eu vi isso, eram 14 estados que tinham salário mínimo estadual, então não são os 27 unidades federativas, nesse caso o piso é o salário mínimo, tá certo? Isso para o segurado empregado doméstico. Que mais? Para o segurado empregado e avulso, então para o segurado empregado, sempre a gente não confundir, né, gente? Quando eu falo segurado empregado, são todas aquelas várias hipóteses de segurado empregado. Lembra, as mais variadas, né? Aquela pessoa que é contratada no Brasil, brasileiro ou estrangeiro, contratado no Brasil para trabalhar em filial de empresa nacional no estrangeiro. Pô, Marcos, contribui dessa forma? 8%, 9% ou 11%. Tudo igual. Ou ainda o comissionado, né? Que trabalha em cargo em comissão, aquele servidor público sem regime próprio de previdência, um vereador, regra geral, ainda tem alguns casos específicos, mas regra geral, aquele que detentor de cargo eletivo, desde que não vinculado a regime próprio, enfim, todas aquelas possibilidades. Também o avulso, basicamente o portuário, né, o estivador,
aquele que trabalha com intermediação de mão de obra pelo órgão gestor de mão de obra. Para esses daqui, gente, o piso, o que quer dizer isso? O mínimo, né? Que a base de cálculo para ter a contribuição vai ser o salário normativo, salário legal, salário da categoria. Às vezes tem isso, né? Muitas, diria que a maioria das profissões regulamentadas, pelo menos, elas têm um piso. Tem o piso da categoria, que às vezes vem de um dissídio, vem de lei mesmo, vem lá e fala, ó, o mínimo para essa categoria é X. Beleza. Então você paga o piso da categoria, salário normativo. Ou, se não tiver, por exemplo, o estadual, para os estados que têm salário mínimo, ou se não tiver nenhum dos dois, aí sim é o salário mínimo, tá certo? Então, claro, essas regras têm que ser respeitadas. Se não forem, como eu falei, cabe ao empregado ajuizar uma reclamação trabalhista na trabalhista contra o empregador. Mas para fins previdenciários, tem que se cobrar dessa forma. Tem que se ter por base de cálculo esses mínimos, ok? Bom, agora a gente começa a estudar um tema que cai muitíssimo. Eu diria que é 8.212. O que cai fortemente? É o artigo 28. O artigo 28 da Lei 8.212, por isso que a gente vai passar aí alguns encontros analisando esse artigo 28. Ele é um artigo que você tem que conhecer muito bem. Eu diria o seguinte, para concursos de tribunais, TRF, mas mais que isso, qualquer concurso que caia 8.212, o artigo 28 é o forte. Então, esse é um artigo enorme, o artigo é grandão, mas é o principal artigo disparado, razão pela qual você vai ter que estudá-lo e conhecê-lo bastante bem. A gente vai destrinchar ele a partir de agora. O que fala o artigo 28? Ele fala do salário de contribuição, que é a base de cálculo da contribuição previdenciária, aquele valor sobre o qual incide uma alíquota para eu saber quanto eu vou ter que pagar de contribuição previdenciária, seja eu um trabalhador, seja eu uma empresa, uma pessoa jurídica. Então, esse é o salário de contribuição. A gente vai analisar as parcelas que integram e que não integram o salário de contribuição. O que quer dizer isso? Quando eu recebo um salário, uma verba qualquer, um recurso, um prolabore, uma remuneração, um salário mesmo, nem tudo é tributado. Nem tudo é objeto de contribuição para a Previdência Social. Apenas e tão somente as verbas de natureza salarial. Então, o primeiro olhar que você vai ter que ter, a gente vai voltar a isso várias vezes, é a seguinte: só pode haver incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza salarial. Se a natureza for outra, por exemplo, indenizatória ou instrumental, daí não pode tributar, daí é verba excluída do salário de contribuição. É aquilo que, principalmente na trabalhista, mas que se aplica para a gente também aqui na Previdência, o pessoal usa muito, que é pelo trabalho ou para o trabalho. Então, pelo trabalho é retribuição pelo trabalho. Esse é prolabore, remuneração, salário, pelo trabalho. Verba de natureza salarial, ou para o trabalho, como instrumento, como meio para eu poder trabalhar. Então, por exemplo, um uniforme. Vamos lá, uniforme. Você imagina assim, você ganha um uniforme novo, você fala para tua esposa, para o teu amigo, poxa vida, tive aumento de salário? Claro que não. Ninguém, em sã consciência, acha que o uniforme é salário, perfeito? Então, o uniforme tem natureza instrumental, tem uma natureza, vamos dizer, de uniformização, de segurança, enfim, pode ter mil porquês, mas não é salário. A EPI, equipamento de proteção individual, você vai lá, você vai falar, não, eu tive aumento de salário, ganho 2 EPIs. Não, não é assim, obviamente. Isso aqui é para você poder trabalhar com segurança. Um vale-refeição, também é para eu me alimentar, não tenho, pode até ajudar, é positivo, tudo, a gente gosta, mas obviamente ninguém trabalha pelo vale-refeição, pelo vale-transporte. Então, é isso que a gente vai analisar agora. O que integra o salário e, consequentemente, a contribuição incide sobre ele e o que não integra. Beleza? Muito bom. Vamos seguir. Como eu falei para vocês, integram o salário de contribuição, em regra, as verbas de natureza salarial. Okay? As verbas de natureza salarial. Então, integram, voltando aqui um pouquinho, integram o salário de contribuição do segurado, empregado e avulso. Parte do segurado e da empresa. Isto é, incide contribuição sobre essas verbas, né? Então, a gente vai ver que é as verbas de natureza salarial. Alguém falou, e a empregada doméstica? A empregada doméstica, hoje em dia, ela não tem muita opção. Ela tem o salário e, quando muito,
empregado, empregada, tanto faz, quando muito, ela vai ter uma hora extra, que atualmente existe essa possibilidade. E sobre o salário e a hora extra vai incidir contribuição previdenciária. Mas ela não recebe outras verbas. Sim, eventualmente o 13º salário, que também vai incidir, mas vamos dizer assim, vale-refeição, etc., não é o normal. Então, por isso que a gente fala que essas regras que a gente passa a estudar agora valem para o empregado e para o avulso. Porque o doméstico, ele basicamente, o salário de contribuição dele é o salário da carteira, acrescido, se for o caso, consignado em carteira, acrescido, se for o caso, de horas extras, ok? Vamos lá. Então, o que integra o salário de contribuição? Primeiro, aqui com 2 xizinhos, o 13º salário. Isso é importante. Deixa eu explicar um pouco para vocês por que o 13º salário integra o salário de contribuição. Porque ele é salário. Eu me recordo que, claro, há muitos anos atrás eu era advogado da área tributária. Então, obviamente, eu tinha um outro olhar, o olhar de defender os meus clientes, que eram os contribuintes, empresas e tal. E eu alegava, na época, a advocacia alegava, os contribuintes alegavam, que o 13º salário não era salário. A gente falava assim, você trabalha 12 meses por ano, o salário é contraprestação pelo seu trabalho, o 13º não pode ser salário, deve ser outra coisa. Claro que era um argumento meio falho. Na verdade, funciona de uma outra forma. No mês que você está trabalhando, nesse mês aqui que você está trabalhando, você está ganhando o salário mais 1/12avos de 13º. Então, na verdade, o 13º é sim uma contraprestação pelo seu trabalho, ok? Então, ele incide contribuição previdenciária, 8, 9 ou 11%, sobre a última parcela, porque a gente recebe o 13º, os empregados, principalmente, até o dia 20 de novembro e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. Então, a incidência, claro, é sobre todo o 13º, mas ela ocorre especificamente só sobre a segunda parcela. Então, e é em separado. O que quer dizer em separado? É assim, você faz, por exemplo, claro, chegar dezembro, você acaba recebendo o quê? O teu salário natural e o 13º salário também. Se você juntasse o seu salário com o 13º, ou com a parcela do 13º, uma parte dele, às vezes ia parar no teto. Então, não. O cálculo é feito em separado. Por exemplo, você ganha R$3.000. Ganho R$3.000 por mês. Então, em dezembro, você tem a tributação de 11% sobre 3.000, isso de salário. E em dezembro, você vai ter também a tributação do 13º, 11% sobre 3.000 também. Tá perfeito? Então, você paga 2 contribuições, vamos dizer assim. Por isso que a gente fala que é em separado. Então, essa é a primeira parcela, põe 2 xizinhos porque ela cai bastante. Além dela, também incide o salário de contribuição, ou seja, a tributação sobre o DSR, a folga, o descanso semanal remunerado. É outro que você ia falar, por que isso é salário se eu não estou trabalhando? Veja, quando você está trabalhando, você está ganhando o salário do mês, uma partezinha do 13º, uma partezinha das férias que você vai gozar lá na frente e também uma partezinha, cada dia de trabalho, do descanso semanal remunerado. Tanto que se você tiver algumas faltas, você perde o DSR pela legislação trabalhista. Então, essa é a ideia. Você tem incidência de contribuição previdenciária sobre o descanso semanal remunerado, porque ele tem natureza salarial. Comissões. Claro, comissão, gente, na verdade, nada mais é que um salário por produção. Então, sei lá, você é um vendedor, vende bastante, produziu mais, ganha um salário maior e há incidência da contribuição previdenciária. Da mesma forma, férias gozadas não podem ser indenizadas. Forem indenizadas, a gente vai estudar depois como parcela não integrante. Férias gozadas, meus 30 dias tranquilo, fiquei lá, tranquilo e feliz. Incide contribuição previdenciária e incide também sobre um terço constitucional. Então, por exemplo, eu ganho a título de exemplo, R$3.000. Então, naquele mês de férias, vai ter incidência de contribuição previdenciária 3.000, mais um terço dos 3.000, provavelmente aí R$1.000. Então, a contribuição previdenciária minha, se for um empregado, por exemplo, ou um avulso, vai corresponder a 11% sobre o valor de R$4.000. Férias gozadas e um terço constitucional.
Depois, que mais? O salário maternidade e também o salário paternidade, que o salário paternidade tem natureza trabalhista e o salário maternidade ele tem natureza previdenciária. Então você vai guardar o seguinte: os dois incidem. São licenças, né? Você fica sem trabalhar 5 dias ou em algumas circunstâncias 20 no paternidade. O salário maternidade, em regra, 120 dias, fica afastado, mas sobre esse valor incide contribuição previdenciária. E mais, você vai guardar o seguinte: o salário maternidade é o único benefício do regime geral de previdência social sobre o qual incide contribuição previdenciária. O único. Ah, não tem exceção, Mar? Não tem exceção. A gente volta nesse assunto, mas já te falo isso. Por isso que cai direto. Salário de maternidade integra o salário de contribuição. Cai dessa forma. Significa isso. Ele é tributado. Você ganha, sei lá, R$3.000 por mês, está afastado por salário maternidade, vai receber os próprios 3.000, menos 11%. Tá bom? Que é a título de contribuição previdenciária e além do imposto de renda que vai pagar também. Tá bom? Perfeito? Bom, por hoje é só e a gente continua no próximo encontro esse mesmo tema das parcelas integrantes e não integrantes do salário de contribuição. Até mais.